Sabe cada equipamento que a gente usa numa ocorrência, cada viatura que sai para um chamado, cada cilindro de ar que garante a nossa segurança? Pois é, tudo isso começa muito antes, num processo de contratação. E olha, isso não é só burocracia não, é a base da nossa missão, é o que vai definir se a gente vai ter as ferramentas certas para salvar vidas. Hoje, a gente vai desvendar as 3 etapas estratégicas, já com base na nova Lei de Licitações, a 14.133, para garantir que o Corpo de Bombeiros de Goiás tenha sempre o melhor, na hora certa e, claro, com a máxima integridade. Bom, esse aqui é o nosso plano de voo, o nosso plano de missão. A gente vai olhar o ciclo completo das contratações. Primeiro, uma visão geral dessas 3 etapas que se conectam. Depois, vamos mergulhar de cabeça na etapa 1, o planejamento, a inteligência por trás de tudo. Na sequência, a gente vai para o campo de batalha da etapa 2, a competição para escolher o melhor fornecedor. E, por fim, a etapa 3, a execução, que é onde a gente garante que a missão seja cumprida lá na ponta. Vamos começar? Pensa nessas 3 fases como se fossem as engrenagens de uma de nossas viaturas de resgate. Se uma delas falhar, mesmo a menorzinha, o sistema todo pode parar. Elas não são etapas isoladas de jeito nenhum, elas formam um sistema interligado. A qualidade do que a gente faz no planejamento vai definir o sucesso da competição, e a qualidade da competição define se a execução vai ser eficaz. Tudo isso trabalhando junto para um único objetivo: garantir que a gente tem os recursos certos para cumprir nossa missão, sempre com legalidade, eficiência e probidade. Então vamos lá para a primeira etapa, o planejamento. Isso aqui é a verdadeira engenharia por trás da missão. É, sem dúvida, a fase mais longa, a mais detalhada e, acredite, a mais crítica de todas. É aqui, nos bastidores, que o sucesso de uma contratação é definido, muito antes de qualquer edital ir para a rua. Uma falha aqui pode comprometer toda a operação, não importa o quão bem a gente execute o resto. Pensa nisso como um nosso reconhecimento de terreno. É a fase de inteligência da operação. É aqui que a gente define exatamente o que a gente precisa, por que precisa e qual a melhor maneira de conseguir isso. Tudo isso acontece internamente de forma bem estratégica antes da gente se expor para o mercado. É a hora de abrir o mapa, analisar os riscos e traçar o plano de ação mais inteligente possível. E essa fase é a nossa janela de oportunidade. Sabe por quê? Porque um erro de especificação, uma estimativa de preço errada, um risco que a gente não previu, se a gente identifica isso aqui, a correção é simples, é rápida e custa muito pouco. Agora, se um erro desses passa daqui e vai para a fase pública, ele pode forçar a anulação do processo todo. E isso significa meses de atraso. Para nós, atraso significa capacidade de resposta comprometida. Simples assim. E como isso funciona na prática? Bom, tudo começa com uma unidade identificando claramente uma necessidade. A partir daí, a nossa célula de inteligência, que é a equipe de planejamento da contratação, a EPC, entra em ação. Essa equipe analisa os riscos, faz um pente fino nos preços do mercado e, no final, consolida essa demanda no Plano de Contratações Anual, o PCA. É o PCA que alinha tudo o que a gente precisa comprar com o nosso orçamento e a nossa estratégia. E toda essa estratégia de planejamento não fica só na conversa, né? Ela se materializa em documentos que são fundamentais. E olha, não se engane, isso não é só papelada. Cada um desses documentos é uma peça-chave na armadura da nossa contratação. Eles são a espinha dorsal, o coração que bombeia lógica e precisão por todo o processo. Vamos dar uma olhada nos principais. O tiro de largada de tudo é o DOD, o Documento de Oficialização da Demanda. É aquele momento em que uma unidade, seja um quartel lá do interior ou uma diretoria aqui na capital, levanta a mão e diz de forma oficial: a gente precisa disso. É o começo formal de tudo. E um DOD mal feito já pode começar um processo inteiro fadado ao fracasso. Aqui a precisão é tudo. Não adianta só pedir um caminhão. É preciso detalhar as capacidades mínimas que ele tem que ter. Não dá para só dizer precisamos de cilindros. Tem que justificar, como está aí no exemplo, os atuais estão com a vida útil vencida, e isso compromete a segurança da equipe. Um DOD mal escrito pela sua unidade pode ser o motivo pelo qual o equipamento que vocês realmente precisam não vai chegar no ano que vem. Ele é o nosso primeiro filtro contra o desperdício. Se o DOD diz o que a gente precisa, o ETP é o documento que pergunta como e por quê. Ele é o cérebro estratégico da operação. Antes de sair comprando, o ETP nos força a parar e pensar: qual é o problema real que a gente está tentando resolver? Será que não existem outras formas de resolver isso? Qual é a solução mais eficaz e mais econômica que o mercado oferece? É essa inteligência que garante que a gente não vai usar um canhão para matar uma formiga, entende? O grande poder do ETP está justamente nas perguntas que ele nos obriga a fazer.
Coisas como: peraí, a gente já não tem uma solução aqui dentro que possa ser adaptada? Qual é a melhor tecnologia que existe hoje no mercado? E qual o custo total disso, incluindo manutenção e treinamento? Ele é a nossa principal defesa para não gastar mal e comprar errado. Ele garante que o dinheiro público seja investido na solução de maior impacto para a corporação. Beleza. Depois que o ETP apontou a direção, o termo de referência, o TR, vem e desenha um mapa detalhado. Ele é a fotografia exata daquilo que a gente quer comprar. Ele pega a necessidade estratégica e transforma em especificações técnicas, em quantidade, em qualidade, de um jeito que o mercado consiga entender e colocar um preço. Se o ETP é a estratégia, o TR é a tática. A palavra-chave aqui é uma só: clareza. O TR é a bússola do fornecedor. Se essa bússola estiver errada, com especificações vagas, as empresas vão se perder. E aí a gente acaba recebendo propostas que não têm nada a ver, ou, o que é pior, um equipamento que não serve para a nossa missão lá na ponta. A precisão no TR é o que garante que a gente vai receber exatamente o que a gente planejou. E aí, para fechar essa fase, a gente tem o edital. Pensa nele como a lei interna da licitação. Ele pega as informações técnicas do TR, as condições do contrato, as regras do jogo e publica isso para todo o mercado. É o nosso comunicado oficial, o convite para a competição, que deixa bem claro para todo mundo quais são as regras do jogo. O edital precisa ser, cirúrgico, juridicamente perfeito. Uma regra ilegal, um critério de julgamento que não pode, uma cláusula mal escrita. Qualquer falha pode ser usada para derrubar o processo inteiro. E isso não é só um problema administrativo, é um risco operacional direto. Significa voltar para a estaca zero e atrasar a entrega de equipamentos que são essenciais para as nossas equipes. Certo. Planejamento feito, edital na rua, a missão agora se torna pública. E a gente entra na segunda etapa, a competição. Essa é a fase de seleção, onde o mercado entra em cena para disputar a chance de ser um parceiro do Corpo de Bombeiros. É a hora de as empresas mostrarem o que tem de melhor para que a gente possa escolher a proposta mais vantajosa para o Estado. Essa é a fase externa, o palco da disputa. Agora o processo está aberto não só para as empresas, mas para o controle de toda a sociedade. A transparência tem que ser total. O objetivo é bem simples. Através de uma competição justa, selecionar o fornecedor que oferece a melhor proposta, combinando qualidade e preço, e transformá-lo num parceiro da nossa missão no CBMGO. E o processo segue uma sequência bem rigorosa. Começa com a publicação lá no Portal Nacional de Contratações Públicas para garantir que todo mundo veja. Depois vem a sessão pública, que hoje é quase sempre eletrônica, onde as empresas dão seus lances. A proposta de menor preço é analisada para ver se atende tudo o que o edital pediu. Em seguida, a gente checa os documentos da empresa vencedora, é a habilitação. Aí abre um prazo para recursos e, no final, a autoridade maior homologa o resultado, batendo o martelo sobre quem venceu. Aqui, os riscos são bem altos. Uma falha grave de legalidade no edital ou no julgamento pode levar à anulação do processo. Ou, se as circunstâncias mudarem e a gente perceber que aquela contratação não faz mais sentido, pode acontecer a revogação. Nos dois casos, o resultado é o mesmo: missão abortada. Isso significa voltar para a estaca zero, replanejar tudo e um atraso que pode deixar nossas equipes sem o equipamento necessário para operar com segurança. Bom, vamos para a fase final, a execução. O fornecedor foi escolhido, o contrato está assinado, mas a missão não acabou. Na verdade, uma parte super importante está só começando. Agora, nossa missão é garantir que tudo aquilo que está no papel se transforma em realidade lá no campo, com a qualidade e nos prazos que a gente exigiu. Assinar o contrato não é a linha de chegada, é o início da parceria. A gestão contratual é a execução da missão, na prática. É o monitoramento constante, sistemático, para ter certeza de que prazos, qualidade, especificações, tudo está sendo cumprido à risca. É aqui que o planejamento vira realidade e que o valor do dinheiro público é de fato entregue para a sociedade. Nessa fase, a gente tem os nossos olhos no terreno, os fiscais de contrato, os fiscais de campo. São eles que vão lá conferir se o material entregue é o certo, se o serviço está sendo bem feito. A lei também permite fazer ajustes no contrato, para mais ou para menos se for preciso. O pagamento só acontece depois que está tudo conferido e aprovado. E claro, se o fornecedor pisar na bola, a lei prevê sanções pesadas, que vão desde multas até a proibição de contratar com o governo de novo. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. As 3 etapas formam um ciclo. Um planejamento ruim contamina a seleção, que vai levar a uma execução desastrosa. A qualidade de uma fase é a base para a próxima, não existe atalho. E mais, as lições que a gente aprende na gestão de um contrato, um equipamento que deu problema, um prazo que não foi cumprido,
tudo isso tem que alimentar o planejamento da próxima contratação. É um ciclo de melhoria contínua. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que cada um de nós, em cada unidade, precisa se fazer. Quando a gente identifica a próxima necessidade, quando a gente vai redigir o próximo pedido de material ou de serviço, a gente está pensando nesse ciclo todo? A gente está fornecendo as informações certas para um bom planejamento? A nossa próxima contratação, aquela que vai trazer o equipamento para a nossa equipe, ela está de verdade planejada para o sucesso desde o primeiro dia? A resposta para essa pergunta define a nossa eficácia operacional.